Hoje a Conversa Franca é com Rod Marena. Ele é cantor, compositor e tem 25 anos de carreira. Hoje ele é fundador e vocal da banda Marena, uma banda sensacional que você precisa conhecer. Seja bem-vindo, Rod. Que bom ter você aqui no Jornal 11:30 para uma Conversa Franca. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Estamos aí. Que honra. Rod, vamos começar falando um pouquinho sobre o trabalho de vocês, sobre a banda Marena. Qual que é o principal foco de vocês hoje? Eu percebi que o intuito principal é trazer a mensagem do rock clássico dos anos 80 de volta. Seria isso? Também, né? Também. O Marena ele é calcado em cima da história do rock clássico dos anos 80, dos anos 90, né? Mas a gente trabalha de uma forma diferente. A gente trabalha com mensagens, né? Então as nossas músicas elas são todas escritas dentro de mensagens, né? Então não é simplesmente versos melódicos, não. A gente quer passar uma mensagem. Cada música tem uma história, cada música tem um direcionamento, né? Então basicamente é isso aí, né? A gente trabalha com a estética das composições de FM dos anos 80, anos 90, né? Com, no caso, a produção atualizada dos dias de hoje, né? E trazendo mensagens, né? Então, justamente é isso aí. O diferencial do projeto são as mensagens, né? É como se fosse rock melódico, né? Porque é uma derivação do hard rock, do rock clássico dos anos 80, né? Que hoje o pessoal tem denominado desta forma, né? Principalmente na Europa e Estados Unidos, que é o nosso mercado, que a gente atua bastante, assim, né? A denominação é esse aí, é melodic rock, né? É um rock que ele é um pouco mais, ele não é tão pesado como um hard rock e ele não é tão, ele tem elementos do pop rock, né? Então ele se torna um som mais híbrido, né? Ele tem aquela pulsação da bateria e do baixo, né? Só que aí a guitarra transita por linhas mais melódicas, tem linhas de teclado, tem um monte de vocal colocado de formas harmônicas, né? Então digamos que é como se fosse um roupa nova vitaminado. Que interessante. Que interessante. E nesses 25 anos de carreira, quais foram assim as suas principais conquistas e desafios que você teve que enfrentar? Nossa, já na verdade são mais de 25 anos, né? A gente comenta ali 25, mas é um pouquinho mais de 25 anos. Eu comecei por volta de 1992, 1993, né? Eu te diria que mudou muita coisa, né? Dos anos 90 para cá, né? Então, os principais desafios que a gente tinha nos anos 90 era realmente sair daquela zona do underground, né? De não ter nada, absolutamente nada, não tinha referência nenhuma, né? Por conta de não ter internet, não ter a informação como se tem hoje, né? Então, era uma coisa completamente diferente, né? Tu tinha que andar no escuro, né? E criar oportunidades e ir cavando as coisas da forma que elas fossem aparecendo, né? Com o advento da internet, né, as coisas ficaram mais fáceis por um lado e mais difíceis por outro. Por quê? Hoje você tem um nível de informação, um volume de informação muito maior, muito constante, né? Então, por exemplo, você vai lançar um álbum amanhã, né? Aí amanhã você vai concorrer com o noticiário, com a resenha da novela, com o filme que está saindo, né? Daqui a pouco com uma série nova que vai estrear no Netflix, né? Com vários shows que estão acontecendo na tua cidade. Então tem muita coisa, o volume de informação é muito maior, né? Então hoje eu acho que o desafio maior é tu encontrar o teu nicho, né? O teu público-alvo e conseguir chegar até eles, né? De forma clara e transparente, né? Tipo, chegar objetivando a tua mensagem, né? Que as pessoas ouçam tua música e já se conectem imediatamente com o teu trabalho, né?
E é você que compõe todas as músicas? A maioria do trabalho, sim. Eu costumo trabalhar com algumas colaborações sempre no Marena, né? Nas composições e tal. Mas a maioria das composições, sim. Eu sou o compositor principal. E quais são as histórias por detrás da sua música, que você traz essa mensagem? Qual é essa mensagem? Eu trabalho sempre com algumas mensagens voltadas, no caso, a situações do cotidiano, né? Então, eu procuro me conectar com as pessoas mais adultas, né? As pessoas já na faixa dos 30, 35 anos ali. Por quê? Porque é onde eu me conecto, né? Então, quando eu começo a escrever, eu já parto desse princípio. Eu quero me conectar com essas pessoas. Por quê? Porque elas vivem a minha realidade. Elas, daqui a pouco, passaram pelo que eu passei. Então, quando eu falar determinada coisa, a pessoa vai entender o que eu estou falando. Entende? Não é que ela não vai ter ruído na comunicação. Então, eu já me conecto diretamente com esse tipo de público, né? Como é que eu vou te dizer? Uma característica minha do meu trabalho que eu quis imputar nesse trabalho. Né? Você poderia dar um exemplo disso? Sim, sim. Agora eu ia comentar já, que é a questão de algumas músicas que eu falo justamente com mensagens que a gente tem que sempre buscar dentro de nós respostas para as nossas próprias superações e não nos acomodarmos com situações que são impostas muitas vezes, né? Claro que na vida tudo tem uma solução ou às vezes no caso de só quando realmente não tem como remediar, né? O que eu estou querendo dizer é trabalhar dentro de uma mensagem que tu consiga dizer pro cara, ó, acredita em ti, né? Tu consegue, entende? Tu pode, tu é capaz, né? Então, justamente é isso aí, é botar o dedo na ferida e apontar o dedo e dizer para as pessoas que elas conseguem também, né? Elas podem ser o agente transformador da própria vida delas e, por que não, de outras pessoas, né? Você acredita que a música hoje, no Brasil, inclusive, ela está muito vazia, com palavras muito jogadas ao vento, sem fundamento nenhum? Eu acredito que não só no Brasil, né? Eu acho que é uma questão mundial, né? Eu acho que existe uma despreocupação com o conteúdo, né? Não só com a música, mas em toda a arte no geral, né? Momento que as pessoas validam ou dão crédito para coisas completamente assim vazias e sem nexo, ou só por vaidade ou para, digamos assim, valorizar coisas que não agregam, né? Para a vida de ninguém, né? Isso aí se torna é um círculo, né? Então, eu acredito que sim. Hoje a coisa está muito vazia no aspecto geral, tá? E como que é fazer rock no Brasil? Bom, fazer rock no Brasil sempre foi difícil, né? Sempre foi um desafio, na verdade. Né? Eu acredito que desde que a gente começou, né, lá atrás, já era desafiador, pela questão de falta de informação, falta de estrutura, falta de profissionalismo, né? Então não se tinha tanta informação assim, tanto direcionamento como se tem hoje, né? Então eu acredito que não vai mudar por muitos anos, né? O rock, na verdade, ele não faz parte da cultura do nosso país, né? Tipo, principalmente esse rock que eu faço, que é um rock bem nichado, assim, uma coisa bem específica, né? É uma coisa que, tipo, aos poucos você vai fazendo um trabalho e vai se conectando com o nicho que você quer realmente atuar, né? Então, é desafiador, é bem desafiador mesmo. E por que as suas músicas elas são em inglês? Isso me deixou muito curioso. Te deixou curioso? Tá. Eu, durante muito tempo, eu cantei em português. Eu comecei, as minhas bandas começaram em 94, 95, elas eram todas em português, né? E
Eu tentei durante muitos anos tocar em português. Durante muitos anos, até 2012, 2011, 2012, eu tentei tocar em português e nunca tive o resultado que eu tive em 5 anos de Mariana, tocando em inglês, né? Então, aí, aqui abre um outro precedente, né? Por quê? Porque, na verdade, o que acontece é uma questão de mercado, né? Esse tipo de rock melódico, ele tem origem no exterior. Ele tem origem nos Estados Unidos, ele tem origem na Europa, né? É uma questão de origem, né? De história do tipo de som, né? Aí eu te pergunto, será que soaria legal um samba em inglês? Né? Então é a mesma coisa, é um tipo de som que a característica dele ela vem dos países estrangeiros, então tu tem que te conectar com isso, né? Tu até pode tentar tocar em português, vai ficar legal, mas tu vai ficar nesse mercado aqui, Entendi. né? Então quando tu trabalha com o inglês, tu te transforma, o teu produto ele é universal, né? Momento que tu te fecha para um idioma, por exemplo, se eu cantasse em espanhol, a mesma coisa. Eu ia fechar meu mercado. Meu mercado ia ser esse aqui, né? Então, e é uma coisa que sempre, na verdade, sempre foi o meu desejo, né? Desde que eu quis montar o processo e tal, e ter um projeto meu e tal, eu queria me conectar realmente com a verdade do estilo, né? Que no caso é cantar em inglês. Então, eu cheguei no ponto que eu disse, não, agora eu vou montar exatamente como tem que ser em inglês e com essa característica, assim, assado, e foi. E hoje você falou que depois que você foi para o inglês, você começou a crescer. Fala um pouquinho para a gente desse crescimento, desse reconhecimento que foi chegando para a banda. Bom, eu vou te contar a história então para tu entender o contexto, né? Em 2012 para 2013 eu resolvi montar o Mariano e comecei a fazer pesquisa de mercado. Fui para o mercado pesquisar o que as gravadoras estavam lançando, que bandas que estavam tendo lançamentos, como é que estava se comportando as melhores resenhas, qual era a linguagem e a estética que as bandas estavam trabalhando, né? Nesse momento, eu consegui elencar algumas referências de bandas novas, né? E algumas bandas do final dos anos 90 que mais ou menos se conversavam. Em cima disso, eu cheguei na estética do meu som. Eu disse, não, o meu som ele vai ser mais ou menos isso, com isso, nessa linha, né? E aí eu comecei a pensar como é que eu ia lançar esse projeto. Como é que eu ia lançar o Mariana? Vai ser uma banda? Vai ser um projeto solo? Vai ser um projeto solo, sim. Vai ter o meu nome e aí eu quero que seja tudo 100% como eu quero, né? Porque até então eu sempre tinha trabalhado com bandas, né? Então chegou um momento de eu realmente investir na minha carreira solo e fazer um projeto genuinamente 100% como eu gostaria que fosse. Sendo assim, eu montei um núcleo de composição. Eu e mais 2 produtores e começamos a composição das primeiras músicas, né? Em setembro de 2014, eu fiz o lançamento oficial do Mariana. Que legal. Lançamos um lyric vídeo da música You Need to Believe, né? E qual era o conceito que eu queria trabalhar? Eu queria ter um projeto solo, com as minhas composições, mas que eu pudesse chamar pessoas, convidar pessoas para gravar comigo, para que essas pessoas também pudessem ser divulgadas. Ou seja, eu divulgo eles e eles me divulgam, né? E todo mundo se ajuda e é uma estrutura diferente, porque amanhã ou depois eu posso viajar e tocar com quem eu quiser. Eu não preciso ter uma banda fixa, entende? Então, por isso que era um projeto só de internet com a ideia de ter convidados. Ok? Perfeito. Aí, eu lancei a primeira música, mas a ideia era uma coisa simplesmente assim, só a nível de satisfação pessoal. Vamos lançar as músicas na internet e vamos mostrar o nosso trabalho. Eu lancei a primeira música somente no YouTube, né? Nem lancei nas plataformas digitais nem nada, só lancei no YouTube e tal. Quando eu lancei a primeira música, You Need to Believe, né?
em poucos dias a gente teve assim um alcance muito grande, sabe? Uma aceitação muito forte justamente de países da Europa, né? E Japão, né? Também, né? E foi uma coisa assim muito, muito, muito legal, né? E aí começou a coisa, começou a rodar, as pessoas começaram a compartilhar a música, então em poucos dias a gente estava com 10 mil visualizações no YouTube, né? E a coisa começou a rodar. Nesse meio tempo, eu vi que tinha inscrições para um concurso para participar de um festival na Suécia, né? E eu peguei, não tenho nada a perder mesmo, vou inscrever o meu projeto nesse concurso. Aí eu inscrevi uma arena nesse concurso, né? Passaram-se acho que uns 15 dias assim, eu recebi um e-mail do júri técnico do concurso, lá da Suécia. Só, olha, a gente teve 4 mil inscritos aí de todo mundo e a sua banda foi uma das 150 escolhidas pelo júri técnico. Nossa, eu fiquei assim, né? Meu Deus, e agora? Né? Não tenho banda, só tenho uma música, como é que eu vou fazer? E aí a coisa começou a andar. A gente, depois disso aí, teve um processo de votação e a gente ficou entre os 25 mais votados no mundo inteiro. E dos 25, a gente terminou em 9º colocado a competição. Faltou pouquinho, porque eram os 3 primeiros que seriam convocados para tocar lá na Suécia, né? Então, a partir desse concurso, aí a gravadora Lions Pride Music me encontrou na internet e veio atrás de mim e me fez a proposta para assinar comigo para 2 discos, né? E aí, a partir disso, gravei mais 3 singles, né? E lançamos um EP, né? Um EP em 2015, a gente lançou um EP com algumas faixas e uns vídeos bônus. Saiu lá na Europa, lá deu sold out também, foi tudo vendido, Europa, Japão, né? E a partir desse EP, a gravadora começou a me perguntar, e aí, vamos fazer um álbum? Vamos fazer um álbum de inéditas e tal? E aí começou a ideia de vamos ter uma banda fixa de apoio para poder fazer os shows e evoluir com a divulgação das músicas. Aí a gente montou a banda e aí começou a coisa a tomar forma. Gravamos mais um disco, lançamos em 2017, depois saímos em turnê, fizemos cerca de 40 shows, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, tocamos na Argentina, abrimos o show para o Angra, abrimos o show para o ex-vocalista do Iron Maiden, Blaze Bayley, tocamos na Arena do Grêmio, aqui em Porto Alegre, aqui para mais de 2 mil pessoas, num evento internacional de MMA, sabe? E aí a coisa foi ao natural, uma coisa foi levando a outra, foi trabalhando a outra, e aí num dos shows que a gente gravou em 2017, num teatro, do Teatro do Sesc, aqui em Caxias do Sul, a gente gravou esse show e aí eu peguei, um dia fui ouvir esse show e tava tão legal que aí eu disse, vamos lançar esse material. Aí a gente deu uma mixada e mostrou para algumas gravadoras e aí a gravadora lá da Holanda quis lançar, né? E aí um outro rapaz de uma editora lá do Rio de Janeiro estava fazendo uma promoção em Portugal com um artista deles e estava numa rádio. E aí começou a tocar uma música minha. E o cara perguntou pro locutor, quem é essa banda aí? Ah, a banda do Brasil. Aí o cara me procurou e aí a gente assinou com eles, eles lançaram nosso material pela Sony. Que legal. Então, As coisas foram acontecendo naturalmente. Foram acontecendo naturalmente, né? Tipo, até aqui, vou te mostrar aqui. Esse aqui é um dos álbuns, né? É o No Regrets, esse álbum que foi lançado em 2017, né? Foi lançado pela Lions Pride Music lá na Europa, aqui. Não sei se dá para ver o selinho aqui. Sim. Né? Ele tem 2 bonus tracks, né? Esse aqui também deu sold out, já não tem mais para vender. E é isso. Agora nesse ano, no finalzinho do ano passado, a gente mudou a formação da banda, né? E gravamos um EP com 3 faixas, que é o Pieces of Tomorrow, que é uma das faixas que eu te mandei, né? E agora estamos aí, estamos em quarentena. Esse ano fizemos 3 vídeos aí de quarentena, né? E agora estamos preparando para começar a gravar um novo álbum para lançar o ano que vem.
Vocês acabaram de lançar um agora em fevereiro. Foi isso? Isso, um EP com 3 faixas. Com 3 faixas. E qual que é a música Isso. hoje? Qual que é a música que vocês estão trabalhando em cima? A gente está trabalhando ainda na Pieces of Tomorrow, né? Que é a música principal assim, do trabalho, né? Mas até o final do ano a gente vai estar lançando um clipe da música Getting Higher e um lyric video da Break My Heart Again, que é uma baladinha romântica. E com esse sucesso todo no rock nacional, o que te inspira? Cara, no rock nacional, sendo bem honesto contigo, assim, são poucas bandas que eu gosto, assim. Eu acho muito, muito mal feito o rock nacional como um todo, assim. Eu não gosto de quase nada. Eu acho muito básico, eu acho muito canastrão, assim. E... Enfim, gosto de pouquíssimas coisas. E no internacional? O que eu gosto mesmo de rock nacional, que eu gosto, né? Que eu gosto, assim, gosto mesmo. Quase tudo, sim. O Barão Vermelho é uma banda que eu gosto bastante. Admiro os caras pela história, né? E pelo som, assim, é uma banda que é honesta, sabe? Sempre foi honesta, assim, o som deles. Tanto da fase Cazuza quanto da fase com Frejá, né? Agora, com essa nova formação, eu não tenho acompanhado, não sei te dizer como é que está, né? Mas é uma banda que eu admiro bastante, assim. Então tem uma banda aí que te inspira no Brasil. Que legal. Não. Quanto a isso, tem. E no rock internacional, o que faz você se motivar a continuar a jornada? Aquele rock que você fala, nossa, esses caras são demais. Eu gosto muito da personalidade do Jon Bon Jovi, né? Gosto muito da personalidade dele, né? Musicalmente falando, assim, eu deixei de acompanhar a banda já há bastante tempo por conta de que ele perdeu a voz, né? As músicas já não são mais tão legais como antes, já não tem aquela pegada mais pro rock, assim mesmo, que eu gosto, né? Mas é uma banda que uma banda que eu admiro a história, eu gosto muito, né? Até um certo ponto, né? E uma outra banda que eu gosto e me inspiro muito também é o Whitesnake, né? Então, poderia te citar essas duas bandas aí. E o que esperar para o futuro? O que esperar para o futuro é uma pergunta difícil de responder. Eu te diria que todo mundo vai ter que se reinventar e tentar ser um pouquinho melhor, né? Nas atitudes, nos pensamentos, né? E eu acho que é por aí. Acho que começa por aí. Make me stronger, and I can wait.